Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Nos últimos vídeos nós falamos bastante sobre o início da trajetória dos reis de Israel, da monarquia em Israel. E o último vídeo eu falei sobre o reino dividido lá após a morte de Salomão, sobretudo através da figura de seu filho Roboão e através da figura de Jeroboão que veio ser o líder da revolta do Reino do Norte, Reino do Norte ali, as 10 tribos de Israel e depois o Reino do Sul representado por Judá, e muitos colocam a meia tribo de Benjamim aí como parte também desse reino. E quando a gente fala sobre o Reino do Norte, nesse vídeo eu vou falar rapidamente sobre tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul. A ideia é dar um panorama geral, até porque são muitos acontecimentos, E como o panorama do Antigo Testamento nós não aprofundamos na teologia, nos acontecimentos ali ao longo do livro, ao longo do tema bíblico, então vai ser mais rápido mesmo. A ideia é simplesmente dividir o que aconteceu com o Reino do Norte e o que veio acontecer especificamente com o Reino do Sul. A primeira coisa é que começa toda a história lá em 1 Reis 12, efetivamente 1 Reis 11, mas 1 Reis 12 é que vai se estender todos os acontecimentos. De 1 Reis 12 em diante vai ser mostrado, sobretudo, o surgimento do Reino do Norte. Surgimento esse que vai de 1 Reis 12 até 2 Reis 17, ou seja, é muita história, E a história do Reino do Norte, especificamente, que inicia lá com a dinastia de Jeroboão, vai ser registrado por cerca de 209 anos, ou seja, mais de 2 séculos de história. E tem uma coisa interessante, dos muitos reis que passaram lá tendo Samaria como capital, sendo considerado como o reino de Israel, que aí tem uma coisa interessante. O reino do norte foi considerado como Israel, por mais que Israel seja nação por inteiro, Mas como a maior parte das tribos estavam na região do Reino do Norte, logo acabou sendo considerado como Israel. E como a tribo de Judá foi a tribo principal do Reino do Sul, ficou sendo considerado como Reino de Judá. Por isso que é comum ser tratado na Bíblia Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, essas 10 tribos, e o Reino do Sul sobretudo, a tribo de Judá. Por mais que meia tribo de Benjamim também acabe sendo ali considerada. O Reino de Judá em si vai ser de 2 Reis 18 em diante. Então, de 1 Reis 12 até 2 Reis 17, vai falar apenas do Reino do Norte, ou do famoso Reino de Israel. E é interessante porque o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, meio que se amparou na dinastia de Davi. Filhos de Davi, gerações que vieram ali através de Davi. Já o Reino do Norte, não. O Reino do Norte foram várias dinastias. A mais famosa delas, com certeza, a dinastia de Jeroboão, mas outras dinastias também se passaram, ali dentro desse Reino do Norte. O Reino do Norte, o tempo inteiro vai ser mostrado ações de reis que perderam seu cargo porque foram depostos ali, que foram retirados, O seu cargo foi tomado por outros. A maioria das vezes eram líderes que tinham naquele reinado do Reino do Norte, que acabam, no linguajar popular hoje, puxando o tapete, O Reino do Norte vai terminar por volta de 721, quando essas 10 tribos, vão ser deportadas para a Síria, tendo Nínive lá como capital. Muitos anos depois, alguns colocam 587, outros colocam 586 a.C., a tribo de Judá, ou o Reino do Sul, também vai ser deportado, mas não para a Síria, mas para um novo império que estava dominando mundialmente, que era o Império Babilônico. Então temos 2 momentos importantes abordados dentro do contexto do livro de Reis. Tanto 1 Reis, a partir do capítulo 12, quanto 2 Reis até o final do livro, que é a deportação do Reino do Norte para a região da Síria.
essas 10 tribos de Israel, né, lideradas inicialmente por Jeroboão, mas depois vão seguir várias dinastias, e essa tribo de Judá e meia tribo de Benjamim representando o reino de Judá, o reino do sul, que vai ser deportado para a Babilônia por volta de 586, 587 antes de Cristo. Ao todo, cerca de 9 famílias no Reino do Norte, ou 9 dinastias, né, como muitos consideram, dinastias porque vinha um rei, o filho daquele rei governava, o filho daquele outro rei, né, governava, e chegava uma hora que alguém, geralmente era um comandante de guerra, geralmente era alguém que fazia parte do governo daquele Reino do Norte, acabava muitas vezes matando aquele rei, ocupando ali o seu lugar. Por isso que várias dinastias, cerca de 9 aí na análise de muitos, outros dividem como menos, mas por isso que várias dinastias ocuparam o Reino do Norte, famoso Reino de Israel, com capital lá em Samaria, né? E dos vários reis, os 19 reis que passaram foram todos reis maus. Então todos os reis que passaram como reis, como governantes de Samaria, como governantes desse Reino do Norte, né, tido também como Reino de Israel, foram reis maus. Não teve um rei bom. É um ponto curioso. Todos eles seguiram os passos, todos eles seguiram os maus caminhos de Jeroboão, né, que é a principal figura do Reino do Norte, que a gente já abordou sobre ele em vídeos passados. Já os reis do Reino do Sul, famoso Reino de Judá, né, com a tribo de Judá, e alguns colocam meia tribo de Benjamim junto, tiveram alguns reis bons. Alguns famosos, como o rei Ezequias, como o rei Asa, como o rei Josias. Várias vezes aparece assim, que esses reis fizeram o que era bom perante os olhos do Senhor, assim como Davi, e outras vezes compara com reis bons que passaram antes deles, né? Acontecimentos que se destacam, nós temos, por exemplo, com o rei Ezequias, quando o rei Ezequias ele vai tirar a famosa serpente de bronze lá da época de Moisés, né? Aquela serpente de bronze que estava no deserto. E todos esses reis bons de Judá, do Reino do Sul, eles vão sempre tentar restaurar o altar do Senhor, porque eles vão lutar contra a idolatria, algo contrário ao que os reis do Reino do Norte, né, do Reino de Israel faziam. Os reis do Reino de Israel, eles se apegavam totalmente ali à idolatria. E aí tem até um pensamento: todos os reis do sul de Judá foram bons, já que todos os reis do norte foram ruins? Será que não teve nenhum rei ruim no Reino do Sul? Vários reis ruins existiram, né? Mas não na mesma intensidade, porque no caso do Reino do Norte, todos os reis foram ruins. Eu quero destacar apenas um para a gente poder fechar, que é a figura do rei Acabe. O rei Acabe, ele, filho de Onri, outro rei, né? Ele se casa com Jezabel, uma estrangeira, e um dos cultos que mais foram combatidos no Antigo Testamento, e aí tem duas figuras importantes proféticas, que é a figura de Elias e a figura de Eliseu, seu sucessor. Uma das figuras de deuses que foram inseridos no culto do povo de Israel foi a figura de Baal. E a figura de Baal foi inserida justamente por causa do casamento, né? A raiz dessa inserção foi o casamento entre o rei Acabe e Jezabel, que veio aí a proporcionar essa inserção de deuses estranhos, sobretudo Baal. E tem um detalhe, hein, gente? Baal é um termo no hebraico que significa Senhor. O povo gosta muito de jogo de palavras com os termos hebraicos, mas o problema não é em si nem a palavra Baal, porque Baal significa Senhor. A grande questão era a devoção que era dada a Baal e como que o povo vivia em função ali desse Deus. É interessante, nós vamos até estudar paralelamente depois a história de Elias e de Eliseu. É interessante o quanto que esses profetas eles foram levantados para combater essa idolatria que se desenvolvia de forma sorrateira, né, no meio do povo de Israel. Tem um livro que é importante, dois livros, na verdade, que são importantes da gente ler também,
para entender alguns fatos que não são relatados nem em 1 Reis nem em 2 Reis, e tampouco em 1 e 2 Samuel, que é primeiro o livro de Crônicas e o segundo livro de Crônicas. Alguns atribuem até a Esdras, né, a autoria desse livro, que nós não sabemos. Então, se você quiser se aprofundar na história dos reis de Israel, tem que ler 1 e 2 Crônicas. Mas como nós estamos falando de um panorama, a ideia é passar uma visão geral do que ocorreu. Então, por volta de 721 a.C., finda o Reino do Norte, né? Essas 10 tribos que inicialmente surgiram com Jeroboão, e por volta de 586, 587 a.C., finda o Reino do Sul, também conhecido como Reino de Judá, a dinastia de Davi, que é levada cativa para Babilônia. Então essa aula foi um panorama geral sobre a história do Reino do Norte e do Reino do Sul. Eu não quis adentrar especificamente em cada rei, porque senão daria uma aula para falar de cada rei de Israel. E a ideia é vocês entenderem as diferenças entre o Reino do Norte e o Reino do Sul e como que se deu o fim, aí, a deportação, né, o cativeiro, o início do cativeiro desses dois reinos. Na próxima aula nós vamos começar a adentrar aí nos profetas de Israel, ainda dentro da disciplina de panorama do Antigo Testamento. Espero vocês!